Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, o assunto de hoje tem como tema Daniel Berg Gunnar Wingren, a história que não te contaram. O título pode até soar estranho, mas eu lhe garanto que são verdades intrínsecas no corredor da história que mostram claramente o que Daniel Berg e Gunnar Wingren fizeram na Igreja Batista, tanto nos Estados Unidos, lá em Menominee, no Michigan, quanto em Belém do Pará. Eu vou deixar vocês com um resumo histórico na voz da Voz Apologética. Ela vai me ajudar aqui nesse resumo histórico. No final, eu também vou trazer o meu resumo sobre esse assunto e eu lhe garanto que a sua perspectiva vai mudar. Porque o que você conhece, a história que você conhece, se baseia dentro de uma perspectiva pentecostal. Mas eu gostaria de introduzir você dentro de uma perspectiva batista. E é justamente aí onde a história de fato se desenrolou. Mas antes de falar alguma coisa sobre esse assunto, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos. Venha você também fazer parte dessa tão maravilhosa família de apologetas em defesa do Evangelho. Então fica aí com a Voz Apologética e no final eu volto com as minhas considerações. Graça e paz a todos inscritos aqui no canal do Presbítero Pedrosa, eu sou a Voz Apologética. E no vídeo de hoje falarei resumidamente sobre a história de Daniel Berg e Gunnar Wingren, os fundadores do que hoje conhecemos como Assembleia de Deus. Desde já, peço que você ouça atentamente que vou lhe contar, pois o que eu vou falar aqui foi ocultado ou modificado da verdadeira história por trás da criação da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Garanto a todos que tudo o que vou mostrar aqui neste vídeo se baseiam em fatos verídicos que estão registrados nos anais da história batista em Belém do Pará. Sem mais delongas, vamos aos fatos com o seguinte tema: Daniel Berg e Gunnar Wingren, a história que não te contaram. Quando Gunnar Wingren e Daniel Berg nasceram, entre 1867 e 1886, quase 450 mil suecos deixaram o país por causa da escassez de alimentos e de empregos. A maioria imigrou para o meio-oeste dos Estados Unidos. Era a chamada febre dos Estados Unidos. Embora a situação tivesse melhorado, Daniel viajou para lá em 1902, com 18 anos, e Gunnar, no ano seguinte, com 24. Os dois se conheceram em uma igreja sueca em Chicago, no ano de 1909, 10 anos depois da morte do famoso evangelista Dwight L. Moody, que viveu naquela cidade. A essa altura, Gunnar já tinha feito teologia em um seminário batista sueco e pastoreava uma igreja em Menominee, no estado do Michigan, e Daniel trabalhava em uma quitanda em Chicago. Em uma conferência realizada na primeira igreja batista sueca de Chicago, Gunnar passou pela experiência do chamado batismo com o Espírito Santo e falou em línguas. A partir daí começou a pregar a doutrina pentecostal dentro daquela igreja batista. Porém, metade da igreja de Menominee não o quis mais como pastor, por causa da teologia pentecostal que agora ele defendia. E como consequência os irmãos se viram divididos no que acreditavam, motivo pelo qual foi expulso da igreja batista tradicional no Michigan. Assumiu então o pastorado de outra igreja batista sueca, dessa vez em South Bend, na fronteira de Indiana com Michigan, e a transformou em uma igreja pentecostal. Daniel foi visitar Gunnar em South Bend e ambos viajaram para Nova York e lá encontraram o navio Clemen, que sairia na data 5 de novembro de 1910. Por falta de recursos, compraram uma passagem de terceira classe. 2 semanas depois, com miseráveis $90 no bolso, desembarcaram em Belém do Pará, sem saber uma palavra em português e sem alguém para recebê-los no porto. Tudo aconteceu em 1911 na primeira igreja batista em Belém do Pará, organizada em 2 de fevereiro de 1897. Igreja essa, pastoreada na época pelo missionário sueco Eurico Alfredo Nelson, o qual também foi o seu fundador. Eurico nasceu na Suécia, e aos 7 anos de idade imigrou para os Estados Unidos com os seus pais, e é carinhosamente intitulado pelos batistas como o Apóstolo da Amazônia.
Quando Gunnar Wingren e Daniel Berg chegaram dos Estados Unidos, foram rapidamente apresentados ao pastor Eurico, visto que o mesmo era estadunidense e evidentemente falava inglês. Os dois intitulados missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg se apresentaram como sendo membros da Igreja Batista. Apesar de não apresentarem cartas demissórias de suas igrejas de origem, mas devido às circunstâncias, por estarem vindos dos Estados Unidos, serem batistas e de origem sueca, e mostrando-se desejosos de trabalharem pela causa do Senhor naquele lugar, o pastor Eurico e o irmão João Jorge de Oliveira os receberam e os apresentaram à igreja, sob a condição de eles trazerem as cartas demissórias das igrejas que eles pertenciam, cartas estas que, aliás, nunca chegaram nas mãos do pastor Eurico Nelson. Então, devido a este fato, foram aceitos como membros da igreja por reconciliação, como registrado na edição de número 26 do Jornal Batista, de 6 de julho de 1911, que publicou a correspondência de Manuel Rodrigues datada de 2 de junho de 1911. Pois bem, aqui termino a minha participação falando sobre esse assunto histórico, garantindo que tudo o que falei aqui se encontra registrado nos anais da história do movimento batista e pentecostal. Porém, vale salientar que muita coisa foi mudada do que de fato aconteceu dentro da Igreja Batista em Belém do Pará, pois o que o movimento pentecostal chama de avivamento, o movimento batista da época chamou de apostasia, mas esse assunto será abordado pelo presbítero Pedrosa no decorrer do vídeo. Graça e paz a todos. Amém. Eu gostaria aí de agradecer ao trabalho investigativo da Voz Apologética trazendo essa rápida introdução sobre esse assunto. Eu continuo daqui e vou mostrar a você algumas verdades intrínsecas sobre esse assunto. Eu estou aqui em um site pentecostal que eu gostaria de compartilhar com você essas informações. É o site da AD Hortolândia, falando sobre Gunnar Wingren e Daniel Berg. Eu marquei aqui uma página para a gente observar. Eu gostaria de observar com vocês essa parte aqui, porque eu vou introduzir você também nessa história. Veja que essa parte marcada, falando de quando Daniel Berg e Gunnar Wingren chegam em Belém do Pará e eles são acolhidos pelos batistas dali e principalmente Eurico Nelson, que era um batista de naturalidade sueca, falava inglês. E foi Eurico Nelson que deu acolhimento a Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eurico Nelson, falando na linguagem de Daniel Berg e Gunnar Wingren, levou-os ao conhecimento de Raimundo Nobre. E como está aqui no artigo da própria Assembleia de Deus, o encarregado da Congregação Batista em Belém do Pará, quem? Raimundo Nobre, acolheu os dois suecos no porão da sua casa e permitiu a participação dele nos cultos, o que redundou em que, Pedrosa? Na divisão da igreja. Veja que até o próprio site da Assembleia de Deus confirma que Daniel Berg e Gunnar Wingren dividiram a igreja de Belém do Pará, irmão. Aí e segue o site dizendo assim, ó: aborrecido e preocupado com a situação, Raimundo Nobre escreveu um folheto de 27 páginas contra a pregação de Daniel Berg e Gunnar Wingren e mandou imprimir 20.000 exemplares que foram enviados para as igrejas evangélicas batistas de todo o Brasil. Inclusive, eu tenho aqui em mãos, eu baixei de um site batista, tá aqui, e eu vou fazer o seguinte: eu tenho uma transcrição em áudio desse jornal batista, na parte que nos interessa, que é essa parte do meio aí, onde está se narrando o que de fato aconteceu. Isso aí qualquer um pode acessar na internet e eu tenho isso aí transcrito em áudio e eu vou passar aqui para vocês ouvirem daqui a pouco. Mas o que me interessa aqui, ainda no site, é que Daniel Berg, Gunnar Wingren cometeram algumas ilegalidades que eu gostaria de renomear aqui. Primeiro, eles mentiram para Eurico Nelson e Raimundo Nobre, dizendo que eram missionários. A carta missionária nunca chegou, irmão. Mentiram. Segundo, aproveitando a ausência de Eurico Nelson, que teve que se ausentar, pois o mesmo era um missionário que estava responsável por várias localidades,
deixou a congregação na responsabilidade de Raimundo Nobre. E o que é que Daniel Berg e Gunnar Wingren fizeram na ausência de Eurico Nelson? Introduziram teologia diferente entre os batistas tradicionais. Desonestidade intelectual e teológica. Além de mentirem, eles foram desonestos, se aproveitando da ingenuidade de Raimundo Nobre, Eurico Nelson, se aproveitando da ausência de Eurico Nelson, introduziram teologia diferente. E eles fizeram isso também. Está no próprio artigo aqui, irmão. Está no próprio artigo aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Em uma conferência realizada na Primeira Igreja Batista Sueca, em Chicago, Gunnar passou pela experiência do chamado batismo com o Espírito Santo, falou em línguas. A partir daí começou a pregar a doutrina pentecostal, porém, metade da igreja de Menominee, no Michigan, não o quis mais como pastor. Ou seja, em um artigo que está no Wikipedia, lá está dizendo que Gunnar Wingren dividiu a igreja em Menominee, no Michigan, irmão. Então eles dividem a igreja lá, são expulsos daquela congregação, depois vai para outra igreja batista, converte aquela igreja batista tradicional em pentecostal e depois eles vêm aqui para o Brasil para fazer o mesmo. Tá entendendo? Então, o que é que eu queria trabalhar sobre esse assunto? Eu queria trabalhar aqui, além deles mentirem, serem desonestos com Manuel Nobre e Eurico Nelson, Daniel Berg e Gunnar Wingren promoviam proselitismo. Promoviam proselitismo, Pedrosa? Você tem como provar isso aí? Tá aqui no próprio artigo da instituição. Vamos lá. Aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. A mensagem completa do Evangelho segundo o artigo da Assembleia de Deus. Os missionários evangélicos do século XIX foram, em parte, beneficiados pela chamada pré-evangelização, realizada pela Igreja Católica Romana nos 300 anos anteriores à sua chegada ao Brasil, de 1549 a 1855. Os missionários pentecostais foram muito beneficiados pela evangelização realizada pelos missionários evangélicos nos 55 anos anteriores ao início do seu trabalho. Isso Daniel Berg e Gunnar Wingren. Olha aqui agora. Em alguns poucos casos, o trabalho da Assembleia de Deus começava com a pentecostalização de uma igreja evangélica já existente. Isso é proselitismo. Como aconteceu com a Igreja Batista Sueca em Sundbyberg no início de 1910, lá nos Estados Unidos. Estão lembrados que eu falei sobre esse assunto? Em outros casos, começava com alguns crentes que deixavam suas congregações de origem para abraçar o que, Pedrosa? A novidade pentecostal, que naquela época era uma novidade, irmão. Proselitismo. Foi o que aconteceu em Belém do Pará e em muitos lugares por esse Brasil afora. Veja que o próprio artigo mostra que Daniel Berg e Gunnar Wingren não fizeram missões, fizeram proselitismo. Eles foram pregar para os crentes. Eles foram catetizar os crentes. Está aqui no próprio artigo. Tá entendendo? Foi o que aconteceu em Belém do Pará e em muitos outros lugares do Brasil afora, especialmente nos primeiros anos. Todavia, a maior parte da membresia da Assembleia de Deus procedia das trevas da ignorância religiosa, isso falando de alguns católicos, e das trevas do pecado da incredulidade. Eles aqui estão falando daqueles crentes que eram tradicionais. Metodistas, presbiterianos, batistas, anglicanos, congregacionais e por aí vai. Tá entendendo? Então, o que é que Daniel Berg e Gunnar Wingren fizeram segundo isso aqui? Proselitismo entre os crentes. Já o Eurico Nelson, quando chegou em Belém do Pará, ele fez missões, diferente de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eurico Nelson fez missões. É por isso que na comunidade batista, Eurico Nelson é chamado de o apóstolo da Amazônia, irmão. Já Daniel Berg e Gunnar Wingren fizeram proselitismo, mentiram sobre a função eclesiástica, a carta de recomendação nunca chegou, aproveitaram a ingenuidade de Eurico Nelson e Raimundo Nobre. Eles foram desonestos e desleais, introduzindo teologia diferente dentro da comunidade e dividiram a igreja, dividiram aquela comunidade. Eu vou deixar vocês agora num relato
fato em áudio daquilo que está no Diário Batista da época. Nesse diário aqui eu tenho a transcrição disso aqui, está em áudio, e eu vou deixar vocês com essa transcrição e vocês vão ver o que aconteceu naquela época, naqueles dias, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês, preste atenção no áudio, vamos lá. Belém, 19 de junho de 1911. Prezado irmão e relator, como sabeis pela correspondência do irmão João Jorge de Oliveira, inserida no número de 20 de abril do corrente, na ausência de nosso muito estimado irmão missionário Eurico Nelson, olha aí, ficou o abaixo assinado como encarregado do trabalho de evangelização desta igreja e do Castanhal. Devo dizer-vos que os cultos internos e externos desta igreja iam sempre em progresso, pois eram bem frequentados e com bastante atenção. E sem que houvesse oposição de pessoa alguma, a igreja trabalhava em perfeita paz com Deus. Porém, pela experiência de 18 séculos pela qual tem passado a Igreja do Senhor, sabemos que exatamente quando elas vão mais prósperas é que Satanás se introduz manhosa e sorrateiramente dentro delas, procurando aniquilá-las. De veras, o último assalto que Satanás fez à Igreja do Senhor aqui foi o mais astuto e perigoso de todos. O caso é que, há uns 5 meses atrás, chegaram aqui da América do Norte 2 homens suecos que se diziam mensageiros do Evangelho. E antes de bem conhecermos tais pessoas, conseguiram elas captar a simpatia dos irmãos JJ de Oliveira e Eurico Nelson, apresentando-se-lhes muito desejosos de trabalharem para o progresso da causa do Senhor neste lugar. Na sua boa-fé, os ditos irmãos Oliveira e Nelson apresentaram os tais indivíduos à igreja, que naturalmente, com tão boa apresentação, logo os recebeu sob a condição de eles trazerem as cartas demissórias das igrejas a que pertenciam. Cartas que, afinal, nunca chegaram. Logo que estes homens começaram a falar o nosso idioma, começaram a vender Bíblias e de casa em casa dos crentes iam fazendo orações, lendo alguns trechos da Bíblia concernentes ao dia de Pentecostes, a Cornélio, etc. Pediam também que os crentes se unissem em oração com eles assim que acabava o culto público, etc. Com estas e outras artimanhas, foram ganhando os corações de muitos crentes, como fizera o príncipe Absalão. Veja, 2 Samuel 15. Começaram também a reunir-se em casa de uma irmã cujo marido é marítimo, não se achando em casa. Depois de 5 dias de orações e jejuns, correu rapidamente a notícia de que aquela irmã havia sido batizada com o Espírito Santo e com o fogo do céu, e que, como prova, lhe tinha sido concedido o dom de falar diversas línguas. Sendo isto para nós muito estranho, logo depois do nosso culto de quinta-feira, 8 do corrente, dirigimos-nos, eu e diversos irmãos, para o bairro da Cidade Velha, onde mora a referida irmã. E ao entrarmos em sua casa, fiquei de veras surpreendido como em tempo nenhum vi aquela irmã, que é brasileira, tendo os joelhos no soalho, as mãos postas na frente bem erguida e olhos fechados, articulando com rapidez sons que ninguém podia harmonizar e entender. Nem sabemos se aquilo era qualquer linguagem. Na mesma ocasião, muitos outros de joelhos, choravam uns, outros oravam, outros cantavam e outros liam. De repente, uma irmã começou a tremer, como se sofresse de maleitas, a gemer até que ficou sem sentidos. Seguindo-se a esta crise outra, na qual ora cantava hinos, ora modinhas, inclusive o tango. A este momento, diziam, suscitara-se um debate entre os 2 espíritos que tomavam conta das pessoas. A primeira pessoa, que tinha o espírito, dizia que tinha o dom de discernir espíritos e por isso conhecia que o outro espírito era o de Beelzebul, enquanto a outra respondia, ora dizendo que era mesmo espírito de Lúcifer, ora que era de Cristo. Essa cena revoltante durou 3 horas, depois do que cada um foi para sua casa. Creio que, como eu, muitos de que comigo a presenciaram não dormiram naquela noite. No dia seguinte houve um culto externo, onde, por mandado de um dos tais doutrinadores, um espírito se manifestou numa das 2 pessoas mencionadas. Fiquei de veras envergonhado de semelhante escândalo público, mas não me achei com coragem de me opor para não fazer ainda maior confusão aos incrédulos. Logo que o culto findou, eles convidaram os crentes para o templo de nossa igreja.
O que então se deu é indescritível. As 4 pessoas actuadas cantavam, riam, choravam. Todos os outros irmãos que se achavam presentes sofriam uma agonia terrível, até que não pude suportar mais. Levantei-me e fiz sinal de silêncio e comecei a falar aos crentes sobre os falsos sinais que haveria nos últimos tempos. Porém, as pessoas actuadas fizeram uma balbúrdia tamanha em cima de mim que, por mais que eu gritasse, elas mais gritavam. E como não me fosse possível fazer sobressair a minha voz, fui forçado a calar-me e aconselhar aos crentes a se retirarem, do que alguns me atenderam. No dia seguinte, eu e outro irmão, como não sabíamos notícias do irmão Nelson, passamos telegrama para o irmão JJ de Oliveira e para o irmão pastor do Maranhão, pedindo providências urgentes. Fui nesse mesmo dia à tarde fazer a pregação na igreja do Castanhal e voltei no domingo de manhã para pregar aqui na igreja. E tanto na pregação da manhã como na da noite fui rebatido por um adepto da tal heresia. Esta doutrina diabólica ia se alastrando rapidamente e vi que em poucos dias, se não tomássemos posição de verdadeiros crentes batistas, ficaríamos sem igreja batista na capital. Terça-feira 13 do corrente, depois do culto de oração, convoquei a igreja em sessão extraordinária, na qual foram cortados todos quantos se manifestaram adeptos da heresia, sendo o número total dos eliminados 17. Como estamos em tempos trabalhosos, combinei com a igreja termos uma série de conferências e orações que terminaram ontem, as quais, embora pouco concorridas, deram bons resultados. Os crentes se acham novamente prontos para o trabalho. Sem outro assunto, peço a todos os amados do Senhor as suas orações por nós aqui. Vosso irmão na fé, Raimundo Nobre. A Assembleia de Deus nasce com 17 pessoas excluídas do rol de membros da Igreja Batista. Agora, por que foram excluídas? Porque deram ouvidos a uma teologia diferente. Essa história você nunca ouviu falar. Então, a Assembleia de Deus, como nós conhecemos hoje, é o resultado de 17 pessoas que foram excluídas da Igreja Batista. Por quê? Porque Daniel Berg e Gunnar Wingren disseminaram teologia diferente dentro da Igreja Batista. E Deus é Deus de confusão agora. Deus é Deus de divisão agora. Mas, hoje em dia, a comunidade pentecostal está endeusando Daniel Berg e Gunnar Wingren, que, na minha percepção, como ex-pentecostal que fui, Daniel Berg e Gunnar Wingren são hoje como os santos padroeiros da Assembleia de Deus no Brasil e no mundo. É impressionante. Eles conseguem dividir uma igreja batista no Michigan, eles conseguem dividir a Igreja Batista em Belém do Pará, e hoje a Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará está do jeito que está. É só você ir aí na internet para saber como é que está a situação lá em Belém do Pará. Então, assim, eles fundam a Igreja da Missão Apostólica, tá entendendo? É o primeiro nome antes da Assembleia de Deus. Depois, em 1918, ela é chamada de Igreja Assembleia de Deus em registro. Daí para frente, de 1918 até 1930, começam algumas divergências entre os pastores brasileiros com os pastores suecos, que culmina na primeira divisão. Paulo Leivas Macalão, não se adaptando ao ambiente inserido que estava, sai e funda a Assembleia de Deus de um ministério diferente, Ministério de Madureira, e por aí vai. Então a Assembleia de Deus hoje colhe os frutos que ela produziu, não somente nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil. E ela hoje é a igreja mais dividida que nós encontramos. O resultado daquilo que ela promoveu no passado, ela está colhendo hoje. Então, Daniel Berg e Gunnar Wingren não são esses santos padroeiros que vocês, na mentalidade pentecostal, conhecem. Na mentalidade batista, daquela época, Daniel Berg e Gunnar Wingren disseminaram heresias destruidoras a ponto de dividir a congregação. Esta é a verdade dos fatos que foi ocultada dos anais da história aqui no Brasil. Muita gente tem Daniel Berg e Gunnar Wingren como santos padroeiros, mas a questão lógica é essa: eles entraram
no Brasil, foram acolhidos por Raimundo Nobre e Eurico Nelson. Eles foram acomodados por Raimundo Nobre no porão da sua casa, foram permitidos participar do culto, mas quando Eurico Nelson teve que se ausentar por motivos do seu chamado, Daniel Berg e Gunnar Wingren aproveitaram esse ensejo e começaram a disseminar teologia diferente. Ia de casa em casa dos crentes batistas e outros lá, fazendo proselitismo, catetizando a mente de todos os que eles encontravam. Essa é a verdadeira história que não te contaram acerca de Daniel Berg e Gunnar Wingren e as origens da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é o que é hoje, uma das denominações mais divididas do planeta, porque ela plantou isso aí no passado com as igrejas batistas. Mas aí, o que é que você acha disso tudo? Você concorda, discorda desse contexto histórico? Se concorda ou discorda, eu gostaria que você apresentasse as suas razões com base histórica, tá certo? Então apresente as suas razões com base histórica se você discordar de mim. Mas se você concorda, deixa um comentário aí no rodapé desse vídeo, eu gostaria de saber aí a sua opinião, tá bom? Dá trabalho para fazer. Gostaria de convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos. Faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Uma vez mais eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética em defesa do Evangelho.